A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, ainda sobre a Bíblia Sagrada, agora a parte final, parte 3. Vamos estudar o resumo do Novo Testamento, assim como estudamos na parte 2 o resumo do Antigo Testamento. Vamos estudar o Novo Testamento já iniciando com o Evangelho de Mateus, que vai narrar a vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus. Enfatiza Jesus como o Messias prometido e apresenta seus ensinamentos. A datação ela é incerta, provavelmente entre 50 e 70 depois de Cristo. Cultura judaica e contexto do Império Romano. Exegese requer análise dos discursos e das conexões do Antigo Testamento ao Antigo Testamento, atribuído a Mateus, um dos discípulos de Jesus. Já o Evangelho de Marcos apresenta uma narrativa concisa da vida e ministério de Jesus, enfatiza a ação e os milagres de Jesus, a datação incerta, provavelmente entre 50 e 70 depois de Cristo. Cultura judaica e contexto do Império Romano. Exegese requer análise da narrativa rápida e focada, atribuído a João Marcos, associado a Pedro. O Evangelho de Lucas detalha a vida, os ensinamentos, as parábolas, a morte e a ressurreição de Jesus. Enfatiza a compaixão de Jesus e a mensagem do Evangelho para todos. A datação ela é incerta, provavelmente entre 60 e 80 depois de Cristo. A cultura é judaica e contexto do Império Romano. Exegese requer análise das histórias únicas e da genealogia, atribuído a Lucas, médico e companheiro de Paulo. Já o Evangelho de João vai abordar a divindade de Jesus com foco em seus discursos, milagres e identidade, enfatiza a fé em Jesus como Filho de Deus e Salvador. Datação é incerta, provavelmente entre 70 e 90 depois de Cristo. Cultura judaica e contexto pós-destruição do templo. Exegese requer análise dos diálogos e das imagens teológicas, atribuído a João, um dos discípulos de Jesus. Só para dar um resumo prático, bem objetivo, o Evangelho de Mateus ele começa com a genealogia. E você vai ver que começa lá com o pai da fé, Abraão, e vai até o nascimento de Jesus. É um olhar para frente. Já o Evangelho de Lucas também vai falar de genealogia. Mateus capítulo 1, né? E Evangelho de Lucas capítulo 3. Só que já é um olhar para trás, porque começa com Jesus e encerra lá com Adão. Ou seja, a ascendência, né? O ser humano ele ascende, a raça humana geral ascende de Adão, porque Adão foi o primeiro homem. Por isso que lá em Lucas está muito relacionado à ascendência. Aquela relação todinha que tem ali, você vê, ó, de Jesus a Adão. O Evangelho de Marcos já é um evangelho mais de ação, é um evangelho mais objetivo, onde também fala de vários milagres. O Evangelho de João é um evangelho que Jesus já começa a se revelar como o próprio Deus. Lógico, Jesus encarnado, ele se revela como o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é o Senhor de todos. Jesus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Então, a gente consegue dar uma pincelada, porque sobre a explicação de cada evangelista, de cada evangelho, eu tenho uma matéria que é Jesus nos evangelhos. Eu já tenho esse módulo que está dentro da plataforma. Vamos seguir. Atos dos Apóstolos registra os eventos iniciais da igreja cristã, incluindo a propagação do evangelho e as ações dos apóstolos. Enfatiza o crescimento da igreja e o papel do Espírito Santo. Datação é incerta, provavelmente entre 70 e 90 depois de Cristo. Cultura judaica e expansão do cristianismo. Exegese requer análise dos relatos históricos e dos contextos culturais. Autor anônimo, possivelmente
o mesmo autor de Lucas. Aqui, no contexto específico de Atos, isso dentro da teologia, na teodideologia de estudo, dentro do contexto de teologia, muitos colocam como autor anônimo, mas quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas. Por isso que eu coloquei aqui, a gente deixa todos à vontade para poder pesquisar e buscar. Eu defendo que foi o evangelista Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Romanos, uma carta de Paulo aos Romanos, abordando temas teológicos, a salvação pela fé e a justiça de Deus. Enfatiza a doutrina da justificação pela fé e a unidade em Cristo. Datação provavelmente entre 55 e 57 depois de Cristo. Cultura: Roma imperial e comunidade cristã diversificada. Exegese requer análise teológica e do contexto romano. Escrito por Paulo, apóstolo da nação gentia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma carta de Paulo à igreja em Corinto, tratando de questões eclesiásticas, éticas e teológicas. Enfatiza a unidade da igreja, o amor cristão e a ressurreição. Datação provável entre 54 e 55 depois de Cristo. Cultura grega e diversidade cultural. Exegese requer análise dos problemas da igreja e dos ensinamentos paulinos, escrito por Paulo. Segunda carta aos Coríntios, uma segunda carta de Paulo aos Coríntios, abordando questões de ministério, sofrimento e relacionamento. Enfatiza a autenticidade apostólica, a força em fraquezas e generosidade. Datação provável entre 55 e 56 depois de Cristo. Cultura grega e contextos ministeriais. Exegese requer análise das preocupações e das respostas de Paulo, escrito por Paulo. Carta aos Gálatas, uma carta de Paulo às igrejas da Galácia, reforçando a salvação pela fé e criticando ensinamentos legalistas. Enfatiza a liberdade em Cristo e a justificação pela fé. Datação provável entre 48 e 55 depois de Cristo. Cultura diversificada e questões judaicas. Exegese requer análise das doutrinas e do contexto legalista, escrito também por Paulo. Carta aos Efésios, uma carta de Paulo à igreja em Éfeso, tratando a unidade da igreja, identidade cristã e a armadura espiritual. Enfatiza a unidade dos crentes, a obra do Espírito Santo e o viver cristão. Datação provável entre 60 e 62 depois de Cristo. Cultura é grega e espiritualidade cristã. Exegese requer análise das instruções pastorais e da teologia, escrito por Paulo. Carta aos Filipenses, uma carta de Paulo à igreja em Filipos, expressando alegria, encorajamento e instruções sobre a humildade. Enfatiza a alegria em Cristo e a humildade e o contentamento. Datação provável entre 60 e 62 depois de Cristo. Cultura grega e contexto filipense. Exegese requer análise das exortações e do contexto emocional, escrito também pelo apóstolo Paulo. Carta aos Colossenses, uma carta de Paulo à igreja em Colossos, enfatizando a supremacia de Cristo e advertindo contra ensinamentos heréticos. Enfatiza a divindade de Cristo, a renovação espiritual e a suficiência de Cristo. Datação provável entre 60 e 62 depois de Cristo. Cultura grega e influências filosóficas. Exegese requer análise das exortações e do contexto herético, escrito por Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, uma carta de Paulo à igreja em Tessalônica, tratando da segunda vinda de Cristo e exortações éticas. Enfatiza a esperança da segunda vinda, a santidade e a consolação. Datação provável entre 50 e 51 depois de Cristo.
Cultura grega e expectativas escatológicas. Exegese requer análise das instruções e do contexto escatológico, escrito também pelo apóstolo Paulo. Segunda carta aos Tessalonicenses, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, abordando a segunda vinda de Cristo e advertindo contra mal-entendidos. Enfatiza a paciência, a preocupação para a segunda vinda e a correção de mal-entendidos. Datação provável entre 50 e 51 depois de Cristo. Cultura grega e expectativas escatológicas. Exegese requer análise das instruções e do contexto escatológico, escrito também pelo apóstolo Paulo. Primeira carta a Timóteo, uma carta de Paulo a Timóteo, oferecendo orientações pastorais sobre liderança na igreja e doutrina. Enfatiza a liderança pastoral, o ensino correto e a conduta da igreja. Datação provável entre 62 e 66 depois de Cristo. Cultura romana e contexto ministerial. Exegese requer análise das instruções pastorais e do contexto, escrito por Paulo. Segunda carta a Timóteo, uma segunda carta de Paulo a Timóteo, exortando a continuar na fé e no ministério, enfatiza a perseverança na fé, o testemunho e a fidelidade, datação provável entre 66 e 68 depois de Cristo. Cultura romana e contexto ministerial. Exegese requer análise das exortações e do contexto final de Paulo, escrito também pelo apóstolo Paulo. Carta a Tito, uma carta de Paulo a Tito, instruindo sobre liderança eclesiástica e a conduta dos crentes. Enfatiza a liderança na igreja e a ortodoxia e a prática cristã, datação provável entre 62 e 66 depois de Cristo. Cultura romana e contexto ministerial. Exegese requer análise das instruções pastorais e do contexto, escrito também pelo apóstolo Paulo. Carta a Filemão, uma carta de Paulo a Filemão, intercedendo por Onésimo, um escravo fugitivo. Enfatiza a reconciliação, o amor cristão e a compaixão, datação provável entre 60 e 62 depois de Cristo. Cultura romana e contexto pessoal. Exegese requer análise da carta pessoal e do contexto, escrito por Paulo, mais uma vez, apóstolo Paulo. Carta aos Hebreus, uma carta de autoria desconhecida, dirigida aos judeus convertidos, explorando a superioridade de Cristo sobre o Antigo Testamento. Enfatiza a superioridade de Cristo, a fé e a perseverança. Datação incerta, provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo. Cultura judaica e contexto da diáspora. Exegese requer análise dos argumentos e da teologia cristã. Autor anônimo, autor desconhecido. Carta a Tiago, uma carta atribuída a Tiago, meio-irmão de Jesus, abordando a ética cristã, a fé em ação e a paciência. Enfatiza a relação entre fé e obras, a sabedoria e a perseverança. Datação incerta, possivelmente entre 45 e 50 depois de Cristo. Cultura judaica e contexto cristão primitivo. Exegese requer a análise das exortações e do contexto judaico-cristão. Autor atribuído a Tiago. Primeira carta a Pedro, uma carta de Pedro dirigida às igrejas dispersas, exortando-as a permanecerem firmes na fé em meio à perseguição. Enfatiza a esperança em meio ao sofrimento, a santidade e a submissão. Datação provável entre 60 e 64 depois de Cristo. Cultura romana e perseguição. Exegese requer análise das exortações e do contexto de perseguição, escrito por Pedro. Segunda carta a Pedro,
uma segunda carta atribuída a Pedro, alertando contra falsos mestres e reforçando a verdadeira doutrina. Enfatiza a vigilância e a verdade e a paciência de Deus. Datação provável entre 64 e 68 depois de Cristo. Cultura romana e falsas doutrinas. Exegese requer análise das exortações e do contexto. Autor atribuído a Pedro. Primeira carta a João, uma carta de João enfatizando o amor de Deus, a identidade dos crentes e a necessidade de viver em verdade e amor. Enfatiza o amor de Deus, a comunhão e a obediência. Datação provável entre 85 e 95 depois de Cristo. Cultura romana e contextos heréticos. Exegese requer análise das exortações e do contexto herético, escrito por João, apóstolo de Jesus. Segunda carta de João, uma segunda carta breve de João, exortando sobre a verdade, o amor e o discernimento. Enfatiza a verdade e o amor na comunidade. Datação provável entre 85 e 95 depois de Cristo. Cultura romana e contextos heréticos. Exegese requer análise das exortações e do contexto, escrito por João, apóstolo de Jesus. Terceira carta de João, uma terceira carta breve de João, elogiando o líder da igreja e tratando de questões relacionadas à hospitalidade. Enfatiza o apoio àqueles que proclamam a verdade. Datação provável entre 85 e 95 depois de Cristo. Cultura romana e contextos eclesiásticos. Exegese requer análise das exortações e do contexto eclesiástico, escrito por João, apóstolo de Jesus. A carta de Judas, uma carta atribuída a Judas, alertando contra falsos mestres e enfatizando a necessidade de permanecer na fé. Enfatiza a defesa da fé, a santidade e a confiança na soberania de Deus. Datação provável entre 65 e 80 depois de Cristo. Cultura romana e contextos heréticos. Exegese requer análise das exortações e do contexto herético. Autor atribuído a Judas, possivelmente irmão de Jesus. Já o último livro, Apocalipse, uma visão apocalíptica dada a João, revelando eventos futuros, a vitória de Cristo e a consumação final. Enfatiza a vitória final de Cristo, a justiça divina e a esperança escatológica. Datação provável entre 81 e 96 depois de Cristo. Cultura romana e contexto de perseguição. Exegese requer análise das visões, dos símbolos e do contexto de perseguição, escrito por João, apóstolo de Jesus. Agora vamos praticar o estudo, os exercícios. Em quantas partes a Bíblia está dividida? Em Antigo Testamento, 39 livros, e no Novo Testamento, 27 livros, totalizando 66 livros. O que significa bibliologia? É o estudo da Bíblia Sagrada, um dos campos da teologia sistemática. O que significa a palavra Bíblia? Vem do grego biblos e significa coleção de livros pequenos. Em quais línguas a Bíblia foi escrita? Hebraico, aramaico, pequenas partes do Antigo Testamento, e grego. Quantos autores escreveram a Bíblia e por quanto tempo? Mais de 40 autores ao longo de aproximadamente 1.600 anos. O que afirma, segundo a carta de Timóteo 3,16, sobre as Escrituras? Que toda Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, corrigir e instruir. A Bíblia ela tem inspiração divina. Ela não foi escrita por vontade humana, mas por revelação, por inspiração. Deus soprando o Espírito dele e colocando dentro do homem.
Qual é a regra de fé e prática do cristão? A Bíblia Sagrada, por ser inspirada e infalível. A divisão em capítulos e versículos faz parte do texto original? Não. Foi acrescentada posteriormente para facilitar a leitura. Olha quantas perguntas interessantes e as respostas estão aí. Está bem prático. A própria leitura, conforme já disse, já está nos ensinando. O que são os livros apócrifos? São livros sem inspiração divina. São livros que foram escritos no período interbíblico, naquele período de 400 anos de silêncio, que não foram reconhecidos como inspirados. Qual foi a primeira tradução da Bíblia? A Septuaginta, tradução do hebraico para o grego. Na conclusão, eu quero destacar que cada livro contribui para a compreensão da mensagem e do plano de Deus ao longo da história. Lembre-se de que diferentes tradições religiosas podem interpretar esses textos de maneira variada, e o estudo aprofundado é sempre valioso para uma compreensão mais completa. A importância de meditar na palavra de Deus é fundamental, porque é o conhecimento que liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que liberta o homem do desconhecido é o conhecimento. Então, vale muito a pena estudar a Bíblia, não só em uma versão, em várias versões. Pode ser Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Pode estudar também a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Agora tem a NVT, Nova Versão Transformadora. Tem várias versões para você estudar. Tudo para poder facilitar o teu entendimento. E essa parte final do estudo desse módulo da Bíblia vai ficar marcado no seu coração. A gente dividiu em 3 vídeos, em 3 partes, para poder ficar fácil para você compreender, você entender, estudar no seu tempo, porque a vida está muito corrida, o tempo está muito acelerado. Eu tenho certeza que essa ferramenta, que esse conteúdo vai contribuir demais para a sua vida. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.